A graça e a paz a todos, amém? Espero que todos estejam bem. Hoje, queria pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 8. Que bom que você está aqui, você que está na sua casa. Quero mandar um beijo especial para minha filha Ana Clara. Falei para ela que eu ia mandar um beijo para ela via o YouTube e ela ficou toda empolgada. Um beijo, filha. Essas crianças são bênção de Deus. Hoje o tema da palavra é mais que um milagre. Mais que um milagre. E a gente vai meditar num texto bem interessante, curioso. Obrigado. Mas um texto que falou bastante comigo. Uma palavra que veio durante o período de Covid, ó. Que bênção. Então, Marcos capítulo 8, a partir do versículo 22. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espera. Espera. Então, Marcos capítulo 8, a partir do verso 22. Diz o seguinte: eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem, impor-lhes as mãos, Jesus perguntou: você está vendo? Ele levantou os olhos, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo novamente. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. Amém? Quero orar novamente. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Essa noite eu te peço, Pai, que o Senhor fala conosco, fala com a tua igreja, Pai. Às vezes nós questionamos e nós não sabemos a direção, mas eu confio plenamente que teu Espírito Santo é que fala, Pai. Fala a cada um da sua forma singular, da sua forma particular, Pai. Toda voz contrária, cara, por terra, em nome de Jesus, tudo aquilo que vem impedir o teu Espírito Santo de falar, esteja protegendo a minha vida, a minha família, a minha casa, os meus filhos, a minha esposa, em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu acredito que eu vou ser bem objetivo hoje, igreja. Então eu peço que você preste atenção, não perca aquilo que Deus tem para falar para você. Deus tem uma palavra para você, é uma palavra rema. Essa palavra que eu estou ministrando hoje falou muito ao meu coração. E às vezes a gente perde o foco e tem uma coisinha que é a palavra rema para nós, que é a palavra da semana, que é a palavra que é o nosso alimento. Nós temos que acreditar que a palavra é o nosso alimento. E eu escolhi um texto, ou o texto me escolheu, que é um texto muito curioso. É um texto que tem um teor de dificuldade. É um texto que eu digo que é um pouco complexo pelo fato que aconteceu aqui. Os orientais, eles falavam que se um sábio lhe apontasse a lua, ele não queria que você olhasse para a mão dele, mas ele queria que você olhasse para a lua. E muitas vezes a palavra de Deus nós temos que ter essa sensibilidade. Porque a palavra de Deus, ela não é um fim em si mesma. O que é eterno é a palavra de Deus. É por isso que hoje é mais do que milagre, é mais do que um acontecimento, é mais do que um fato que aconteceu, é mais alguma coisa. Porque nós não vamos olhar hoje para as mãos, nós vamos olhar para a lua. É por isso que eu vejo que toda a Escritura, e eu digo toda a Escritura, ela fala com o seu povo. Eu posso pegar uma história de Abraão com Isaac, muito tempo antes de Jesus, e posso não olhar para a mão, e sim para a lua, e essa lua é Cristo. Eu posso pegar a história de Davi, eu posso pegar a história de Sansão, de Jefité, eu posso pegar a história do Novo Testamento, e todas ratificar em Jesus, porque Ele é onde é apontado, é onde a seta está inclinada, é Cristo. E esse texto, então, ele fala muito com a igreja, ele traz alguns aprendizados. Mas, como eu disse, ele tem algum teor de dificuldade no entendimento. Por exemplo,
é a segunda vez que Jesus usa a saliva para fazer uma cura. Em João capítulo 9, Jesus curou um cego de nascença, em que os discípulos estavam preocupados quem tinha pecado, se era ele, se era o pai dele, e por que ele nasceu cego. Mas Jesus pega a sua saliva, mistura numa terra, faz ali uma lama, passa nos olhos daquele homem, e ele é curado. E esse texto aqui é a segunda vez que Jesus usa a saliva, só que agora de uma forma diferente. Porque a saliva aqui agora é diretamente aos olhos desse homem. Mas talvez uma outra observação desse texto a se atentar é que é a primeira vez que aparece no texto bíblico um milagre em dois estágios, primeira e única. Essa narrativa é uma narrativa exclusiva de Marcos, não tem nenhum outro evangelho, e é uma narrativa que traz um milagre que aconteceu em dois estágios, talvez um para remediar e o outro para realmente acontecer. Nós não estamos olhando para a mão, nós estamos olhando para Cristo e o que Ele quer nos ensinar com isso. Por exemplo, nesse milagre também, tem uma outra característica que Jesus precisou de privacidade. Só que isso não é fato inédito, porque Jesus, algumas vezes, precisou de privacidade. Lembra da cura da filha de Jairo? Da ressurreição da filha de Jairo, né? Jesus, a primeira coisa que chegou lá e mandou todo mundo sair. Ele só pegou o pai, a menina e alguns discípulos que estavam com ele, para que aquele milagre acontecesse. E muitas vezes Jesus, ele precisou dessa privacidade, e até com ele mesmo. Ou seja, uma característica que não é exclusiva desse texto. Mas antes de nós entrarmos nos pontos dessa lição, eu fui levado a um texto de Isaías, no capítulo 35, no verso 5, que foi escrito 750 anos antes de Jesus, mas que falava sobre Jesus, e que esse Jesus viria e curaria um cego, mas ele não só curaria o cego em si, mas ele curaria a cegueira. E talvez esse que é o ponto dessa história. Porque Jesus não é aquele que somente cura o cego, mas cura as cegueiras. E talvez pior do que um estado de cego fisicamente, é aquele que está cego espiritualmente, é aquele que está cego na sua existência. Isaías, quando ele fala sobre o Messias que iria vir, quando ele fala que Jesus iria vir, ele fala que esse Jesus é um Jesus que não só abriria os olhos e fazia um milagre, mas ele ia além do milagre. Ele curaria as nossas cegueiras. A cegueira existencial, a cegueira espiritual, ele curaria a cegueira do seu povo. E é nesse viés que eu vejo que esse texto, ele não pode se limitar ao simples fato do milagre. Esse texto não se limita simplesmente ao fato que ocorreu. Há algo a mais. Existe algo a mais. Existe algo além desse milagre. Existe um ensinamento que vai além da cura física de um homem, que eu acredito que pode acontecer. Eu acredito que Jesus pode curar, e Ele fez isso, Ele curou, e Ele continua curando, Ele continua operando, mas mais do que isso, não podemos limitar simplesmente as ações, mas pelo que Jesus é. Enfim, 3 lições que eu vejo nessa história, que vai além do milagre. E a primeira lição é que existem sim espaços que pioram a cegueira. Vou repetir, existem sim espaços que pioram a cegueira. Você precisa entender isso. Existem espaços que agravam, existem espaços que promovem, que intensificam, que legitimam. Existem espaços que normalizam a cegueira. Por que estou afirmando isso? Porque esse texto é muito claro. Quando levou esse cego para Jesus, Jesus pegou na mão desse homem e tirou aquele homem daquele espaço, tirou aquele homem de Betsaida. Porque aquele local, Betsaida, era um local que normalizava a cegueira, que agravava, que não permitia os cegos verem. Existem situações, existem pessoas, existem momentos que agravam a nossa cegueira. Eu tenho que entender isso.
Existe um texto de Mateus capítulo 20, que é muito importante para o entendimento dessa mensagem, que eu vou ler com vocês. Mateus 11, 20 diz o seguinte: então Jesus começou a denunciar as cidades que ele havia feito vários milagres. Olha o entendimento. Jesus começou a denunciar cidades que ele havia feito muitos milagres. Aí ele falou o seguinte: ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. Ele falou o seguinte: porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas teriam arrependido, vestido roupas de saco e cobrindo-se de cinzas. A cidade de Betsaida, ela presenciou vários milagres. A cidade de Betsaida presenciou várias maravilhas do próprio Jesus. Só que ela não se moveu para o arrependimento. Ou seja, aquela cidade estava cega e nada que fizesse ali faria ela enxergar. É por isso que Jesus falou o seguinte: eu tenho que tirar você dessa cidade, porque essa cidade aqui está agravando a cegueira. Essa cidade aqui, ela quer continuar dessa forma, ela quer o milagre, mas não quer quem faz o milagre. Essa cidade aqui, ela entende que o milagre é bom por si só e pronto. E quando nós limitamos Jesus ao que ele faz, eu me perco totalmente. Os milagres que foram feitos em Betsaida não serviu para nada. E é tão sério isso, igreja, que quando Jesus cura esse homem, a ordem de Jesus para ele é o seguinte: não volte para Betsaida, não entre nesse povoado. Aquela cidade estava cega, e é por isso que as pessoas que estavam lá, elas eram levadas a continuar cega. Existe até um livro famoso, que é de José Saramago, que é Ensaio sobre a Cegueira. E o resumo desse livro, a grosso modo, assim, já trazendo o spoiler, a lição do livro, ele fala que numa sociedade em que todos são cegos, aquele que tem a visão se torna maldição. É claro que a palavra que nós usamos aqui não é maldição, mas numa cidade e numa comunidade onde todos estão cegos, aquele que está vendo, ele incomoda. Aquele que está vendo, ele é agressivo. Aquele que está vendo, aquele que está enxergando, ele tenta ser ele fala o seguinte: você está errado. Ele tenta normalizar, tenta enfatizar que você não está certo, porque você está vendo. E foi assim com Jesus. Jesus estava mostrando para todos ali o que todos queriam ver. Foi o seguinte: Jesus ia fazer três milagres que só o Messias ia fazer. Primeiro, curar um leproso. Ele foi lá e curou 10 de uma vez. Peraí, não. Curar um cego de nascença. Foi lá e curou. Peraí, não, tem que expulsar um demônio que é mudo e surdo. Jesus expulsou. Peraí, Jesus está fazendo aquilo, mas o pessoal não estava enxergando. Por quê? Betsaida estava envolvido ali. Ambientes que agravam a nossa cegueira, e nada que eu faça vai melhorar isso. Tem locais, tem ambientes, tem pessoas, tem relacionamentos que agravam a sua cegueira, e você tem que sair disso. Você tem que sair desses relacionamentos, sair dessas pessoas, dessas amizades que vão tentar normalizar a sua cegueira. E não é muito forte, muito sério isso, porque nós vemos isso sendo feito, influenciado nos nossos jovens, nas crianças. Eu fico muito preocupado com que as nossas crianças, com que os nossos adolescentes, com que os nossos jovens têm se alimentado. Porque nós precisamos contar com a piora gradual das coisas, porque o mundo jaz do maligno. E a igreja, ela parece que não consegue enxergar isso. A igreja parece que não quer consolidar ou discipular as crianças, os jovens. Não há um trabalho para mostrar o caminho, para mostrar a verdade. É muito sério, igreja. É muito sério a bagagem que o mundo oferece para as nossas crianças. É muito sério o que o pessoal, o povo, o mundo oferece para os nossos jovens. E uma coisa que ele faz é agravar a minha cegueira. Eu acho que está tudo bem, eu vou indo, eu não me sacrifico, é assim mesmo, e eu vou. É muito perigoso. A história de Jesus,
você imagina, Jesus, os líderes religiosos conspiraram contra Jesus. Já imaginou isso? Para matar Jesus. Matou Jesus porque ele falou que era filho de Deus. Matou Jesus porque Jesus estava mostrando aquilo que eles não queriam ver. Tem situações na nossa vida, igreja, que não adianta, que é se afastar. Você conhece a história do burro e do tigre? Eu contei essa história do burro e do tigre. Disse que tinha um burro que chegou para o tigre e falou assim: tigre, a grama é azul. E o tigre falou: não, a grama não é azul, a grama é verde. Aí o burro: não, a grama é azul. E o tigre: não, a grama é verde. E aí começaram a discutir. Ficou tão assim acalorada a discussão que o burro falou o seguinte: vamos lá falar para o rei, para o leão, né? E vamos ver quem tem razão. Falei: então vamos, o tigre: então vamos. Aí eles saíram correndo. Aí quando chegou em disparada assim, o burro saiu na frente e falou o seguinte: majestade, não é verdade que a grama é azul? E o rei levantou e falou assim: é verdade, a grama é azul. E o burro ficou eufórico, ficou feliz demais. Nossa, a grama é azul, tal. E aí, o burro falou o seguinte: esse tigre fica importunando a minha vida, eu estou discutindo o dia todo falando que a grama é azul, ele fala que é verde. Ele merece uma punição. E o rei levantou e falou: você tem razão. Esse tigre vai ser punido com um castigo muito rigoroso. E o burro saiu eufórico, feliz. Falei que a grama é azul. E aí o tigre chegou para conversar com o rei e falou o seguinte: eu não estou entendendo o motivo da punição se a grama é verde. E o rei falou o seguinte: você vai ser punido porque você ficou discutindo com um burro que a grama é verde. E é justamente isso. O livro de Provérbios fala o seguinte: aquele que responde ao insensato se torna tolo como ele. Tem situações que você tem que sair. Tem situações que vai agravar a sua cegueira. E quando você vê, você vai estar cego. Quando você vê, você vai estar cego. A gente vê muito isso em relacionamento. E até de amizade, né? A amizade começa a não dar certo quando um é cego e o outro vê. Até casamento. Ou os dois têm que ser cego para ir cair junto, ou os dois têm que ter visão. Claro que o melhor é ter visão. Porque quando um tem visão e o outro não, um se torna afronta do outro. E aí a gente vê muito casamento em que as pessoas estão normalizando a cegueira do seu marido, está normalizando a cegueira da sua esposa, e vai caindo junto. Vê amizades que um está normalizando a cegueira do outro. Não, é assim, vamos assim. Vai junto para o abismo. É por isso que nós temos que ter visão. E nós temos que atentar. Existem espaços que agravam a minha cegueira. Eu preciso me atentar a isso. Como eu falei, na época de Jesus, ficou muito claro isso. Betsaida estava instalada ali. Eles crucificaram a Jesus, mataram a Jesus, porque eles não viram aquilo que estava na cara deles. Só que, nesse primeiro ponto, para a gente fechar, existe a figura do cego, que às vezes eu sou o cego da situação, que eu preciso ter esse milagre em minha vida, enxergar além do que o milagre em si. Mas, às vezes, eu sou a pessoa que mora em Betsaida. Às vezes eu sou essa pessoa que agravam a cegueira do meu irmão. E não se iluda que eu não estou falando do mundo agora, eu estou falando da igreja. Eu estou falando de líderes religiosos, eu estou falando de pais, eu estou falando de relacionamento. Pessoas que ao invés de chacoalhar o outro para acordar, não, agravam a cegueira do outro. Eu não posso evitar que cada pessoa se jogue de um barranco, mas eu posso evitar de não empurrar essas pessoas. Eu não posso evitar que no mundo aconteçam injustiças, mas eu não posso ser cúmplice na injustiça. Eu não posso evitar que no mundo haja maldade, mas eu posso evitar que a minha casa não seja um ninho de maldade. Eu não posso evitar que o mundo se corrompa, mas o meu coração não vai ser corrompido. E essa é a minha oração essa noite. Mas nós temos que sair de Betsaida. A segunda lição: processos de Deus vai além do pessoal, vai na intimidade. O processo de Deus vai além do pessoal, vai na intimidade. Vou repetir: o processo de Deus vai além do pessoal, vai na intimidade.
Talvez, como eu falei na introdução, que a grande dificuldade de entender esse texto, talvez, é o fato de ter uma saliva aqui. De Jesus usar essa saliva e colocar nos olhos daquele homem. Só que quando eu li essa história, a palavra que soou no meu coração é intimidade. Intimidade. E o que faz a gente permanecer nesse evangelho é a intimidade. Vai além do ato de conversão. Vai além do ato de conversão. Existem momentos em nossa vida que nós temos que ser tocados pela intimidade de Deus. É a saliva nos nossos olhos. É aquele toque que Jesus não faz com qualquer um. E muitos não querem esse toque. Sabe por que eu digo isso? Porque o evangelho, ele vai além da racionalidade. Porque se o evangelho for só racional, ele vira filosofia. O evangelho, ele vai além de rituais, do que nós fazemos aqui todo domingo, e nós temos que fazer isso, é bom fazer isso. Nós temos, mas ele vai além disso. O evangelho, ele não é limitado a um domingo, um templo, a uma canção, uma oração. O evangelho é além disso. O evangelho é aquele que tem um toque na nossa intimidade e faz eu ser transformado. E muitos ficam na pessoalidade do milagre. Muitos não querem intimidade. 10 leprosos foram curados. Quantos voltaram? Apenas um. Apenas um para ser tocado pela intimidade. Sabe o que aconteceu com aqueles 9? Eu não sei, mas eles foram curados. A certeza que eu tenho é que fala que foi curado, então a certeza que eu tenho é que eles não tinham mais lepra. Quantas pessoas não têm mais lepra, mas não querem intimidade? Quantas pessoas, quantas igrejas, quantas comunidades não está leproso, não está doente, não, mas fica nisso. É o evangelho medíocre. É o evangelho mediano. Toca a minha pessoalidade, toca o pessoal, faz o que eu quero e pronto. Porque é ali na intimidade que eu vou falar o seguinte: eu vou voltar para adorar a Deus, eu vou voltar, porque eu não fui curado por qualquer um, eu vou voltar aos pés de Jesus. A intimidade é que me faz voltar aos pés de Jesus todos os dias. Nós temos que deixar o evangelho tocar o nosso íntimo. Existe uma canção antiga, talvez algumas pessoas não conhecerem. O maestro Del Tony. Está em dó, querido? Dá um dó maior aí. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Essa música é boa. Tocou-me. Nós precisamos do toque de Jesus. Eu não tenho dúvida que as pessoas que fizeram diferença nesse evangelho, poderia citar aqui vários, e eu confesso que eu comecei a lembrar de alguns, e queria trazer uma biografia deles, mas não. Thomas A. Kempis, Charles Finney, John Wesley, os pentecostais, né? O próprio Lutero, que afixou as 95 teses. O que fizeram eles fazer isso? E eles falaram o seguinte: eu faria novamente. Foi o toque de Jesus na sua intimidade. Charles Finney falou uma vez que esse toque, essa presença, é como se ele estivesse mergulhando no amor líquido. John Wesley falou que quando ele me tocou, o meu coração ficou aceso, a minha alma ficou, sabe, como fogo.
Cadê o toque de Jesus na igreja hoje? Cadê o toque de Jesus nos líderes? Cadê o toque de Jesus nos pais? Cadê o toque de Jesus que acende o fogo dentro de mim? Cadê o toque? O toque é para eu comprar um carro novo. O toque é para eu ficar certinho na vida. O toque é para eu ter domínio próprio, é muito mais do que isso. O toque é para eu acordar toda manhã sabendo que o meu coração pulsa Jesus. É mais, é a chama que arde. Eu lembro da história de um homem chamado Inácio. Ele foi discípulo de Pedro. Ele foi bispo da Antioquia, um dos primeiros bispos da Antioquia. Tem um livro chamado Mártires do Coliseu, que conta a história de vários mártires. E a história desse homem, como várias outras pessoas, elas ficam no anonimato. Na época quem governava era um homem chamado Trajano, e era um homem extremamente ruim. E chamou Inácio para uma audiência. E Trajano perguntou para ele: o que você tem? O que é isso? Ele falou o seguinte: o meu peito tem Jesus. E Trajano falou o seguinte: então você vai ser jogado às feras por aquilo que tem no seu peito. E ele foi jogado no Coliseu. E antes de ser jogado, quando Trajano deu a sentença para ele, diz que ele caiu de joelhos, agradecendo a Deus. Conta a história que ele ficou em êxtase, assim, olhando para o céu, falando o seguinte: eu vou morrer para o meu Jesus, como Paulo, eu vou morrer como os discípulos. Ele se sentiu totalmente digno, a ponto de não conseguir levantar. A história conta que ele não se levantou, que os guardas tiveram que pegar ele à força, e ele ficou sentindo o toque de Jesus. O toque de Jesus, igreja, é que faz a diferença. E por fim, a terceira lição é a prática nossa. Não se contente em ver mal. Não se contente, igreja, em ver mal. Nós falamos muito sobre sofrimento, sobre adversidade. E pior do que enxergar o estado crítico que às vezes nós estamos, é não querer sair de lá. É não querer. Eu lembro o primeiro livro que eu li na minha vida. Eu estou até querendo ler esse livro de novo. É um livro que chama Quem Mexeu no Meu Queijo. Um livro tradicional aí, Quem Mexeu no Meu Queijo. E eu lembro que esse livro, ele falava sobre mudança, sobre o ato de mudar. E ele falou lá que o maior obstáculo à mudança está dentro do próprio indivíduo. Nada melhora até ele mesmo querer mudar. E ele falou o seguinte: quando você muda aquilo que acredita, você muda aquilo que faz. Tem muita gente se contentando em ver pessoas como árvore. Para um cego, enxergar um vulto já está ótimo. Não se contente em ver mal. Não se contente. A minha maior preocupação desse texto aqui é se esse cego, quando Jesus falou o seguinte: o que você está vendo? Ele falou assim: não, vejo árvores andando. A minha maior preocupação é se esse cego falar o seguinte: não, mas está tudo bem. Eu não enxergava nem árvore, eu não enxergava nem vulto, agora já estou enxergando. E graças a Deus, ele não ficou nesse teor, mas tem muita gente hoje que se contenta em ver mal. Acostumou em ver mal. Tem muita gente se contentando com o primeiro estágio. Tem muita gente que para no primeiro estágio. Sabe, é aquele... já deu certo aqui, não vamos muito mais não. Tá bom aqui. Não se contente, igreja, em ver mal. Tem muita igreja vendo mal. Que, sabe, tá bom, vendo mal, mas tá bom, tá indo certo. Tem muita igreja crescendo, vendo mal. Existem alguns tipos de cegueira. Tem aquela cegueira que é eu não querer ver.
Eu posso ver, mas eu não quero ver. Ou seja, eu não vejo porque eu não quero. Existe um segundo tipo de cegueira, que é aquela cegueira que eu vejo, mas não vejo bem. E nem quero ver muito bem. Porque quando eu ver muito bem, eu vou ter que mudar muita coisa. Eu vejo mal. E tem um terceiro tipo de cegueira, que é aquela que eu consigo ver tudo, mas não consigo ver eu mesmo. Conhece? Você consegue ver tudo, mas você não consegue se enxergar. Você consegue enxergar menos você mesmo. Mas desses três aqui, esse ponto aqui, é o segundo tipo que eu falei. Aquela pessoa que enxerga, mas enxerga mal. E talvez esse é pior do que não enxergar direito. Ou pior do que ser cego. Talvez esse ponto de você enxergar mal, eu vou repetir, é pior do que o ponto de você não enxergar ou você enxergar por completo. Me responda, no seu coração, o que é pior? Um ateu que não vê ou um religioso que não quer ver? O que é pior? Um agnóstico que não vê ou um cristão que troca o amor de Cristo pela intolerância e pelo ódio? O que é pior, igreja? Um não religioso que não vê, ou um cristão que vê demais o argueiro no olho do próximo e não vê a trave do seu olho? Eu estou falando para uma igreja madura. Eu estou falando para uma igreja madura. Não estou dizendo que esses outros pontos são bons. Mas eu estou falando para uma igreja que não consegue enxergar direito. Que não consegue enxergar direito o que está acontecendo com ela mesma. Estou falando para uma igreja que às vezes é autossuficiente, que tem obras, mas não tem relacionamento com Deus. Estou falando para uma igreja que está perdendo o amor, o primeiro amor. Estou falando para uma igreja que está perdendo a sensibilidade do Espírito Santo. Estou falando para uma igreja que julga demais e ama menos. Eu estou falando para uma igreja que está, caindo no abismo. Não se contente em ver mal. Não se contente em ver mal. Aí você pode perguntar, o que eu faço então para não ver mal? Para que eu consiga enxergar? Existem várias coisas. Mas eu coloquei umas aqui. Sabe o que é o motivo de eu não conseguir enxergar direito? Pessoas alienadas. A pessoa não lê nada, não lê a Bíblia. A pessoa não gosta de participar de um grupo, a pessoa não gosta de conversar, a pessoa só vê porcaria na televisão. Eu estou enxergando mal, por quê? Alienada, a pessoa parece que, não sei o que, se alimenta de rios podres. O tempo todo se alimentando de rios podres. Aí você pergunta, não estou vendo por causa disso. O que você tem se alimentado? Aí tem um grupo de leitura, eu não participo, não leio um livro no ano. Aí tem um grupo de leitura da Bíblia, não consigo ler. Não, eu vou ler individual. Aí vem com esse individualismo arrogante. Quero perguntar para você, você tem uma pessoa que você conversa sobre Cristo? Que você pode falar assim, eu não entendo aqui. Você tem uma pessoa, você é o Barnabé de alguém. Você tem um Barnabé. É muito sério. Pessoas alienadas não conseguem enxergar direito. E eu enfatizo aqui, porque é uma coisa que eu tenho participado, que eu tenho gostado bastante, que é a nossa reunião do livro. Eu sempre fui muito fechado com relação a isso, sempre. E a nossa reunião, eu queria que tivesse 20, 30 pessoas. Mas às vezes se limita a 4, 5. Mas ali eu vejo que há uma abertura tão grande para abrir o coração. A gente leu o livro Paternidade Bem Resolvida, e eu fiquei pensando essa semana na primeira reunião que a gente teve. A gente não falou nada do livro. A gente falou dos nossos pais. Eu falei do meu pai, a Edi falou dos pais dela, a Carol, a Ana falou, quase que não deu tempo da Ana falar, falando com o finalzinho, e a Kátia. Kátia falou, tem 12 irmãos. Meu Deus, Kátia, como assim?
não fique alienada. Leia alguma coisa, leia a Bíblia. Pare de se encher de porcaria. Pare de encher de porcaria. As pessoas perguntam, não, eu posso escutar a música do mundo? Para quê? Encher essa porcaria da sua cabeça. Eu posso fazer isso? Não, é mais do que isso. É mais do que não poder fazer nada. Sabe, é mais. Um outro motivo que me faz ficar cego é paixão. Paixão pelas coisas erradas. Paixões erradas me levam à cegueira. Paixões erradas me levam à cegueira. E você pode colocar qualquer situação, se for errado, vai te levar à cegueira. E talvez o último motivo que se torna até principal aqui, daquilo que agrava a minha cegueira, porque eu não enxergo direito, é nariz empinado, soberba. Soberba. Pessoa arrogante, a pessoa não quer aprender, a pessoa não aceita uma repreensão, ela prefere trocar de casamento do que aceitar, ela prefere trocar de amizade, ela prefere trocar de igreja, ela prefere trocar de liderança. Soberba. E ela continua vendo mal. Igreja, Jesus sempre tem uma palavra para nós. Após o milagre, Jesus sempre tem uma palavra para nós. Eu falei aqui de Lucas 17, quando Jesus curou os 10 leprosos. E Jesus, ele perguntou muito, mas não foram 10 curados? Apenas um, samaritano ainda voltou para me adorar. É porque eu fiquei pensando hoje isso. O milagre era em 2 estágios. Só que o segundo estágio era a palavra de Deus. Talvez o milagre da cura desses leprosos também era em 2. Por isso que Jesus falou o seguinte, mas só você voltou. Talvez o milagre daquela mulher do fluxo de sangue também teria que ser em 2 estágios. Porque Jesus parou e falou o seguinte, eu preciso falar com essa pessoa que me tocou. Talvez o milagre que aconteceu quando levaram aquela mulher para ser apedrejada, e Jesus falou para ela o seguinte, onde estão os seus acusadores? Falou, ninguém. O segundo estágio é a palavra que Deus tem para nós. O segundo, sempre tem um segundo estágio, que é a palavra de Jesus me ensinando, me mostrando, fazendo, sempre tem. Sabe qual é o segredo para o segundo estágio? É falar que não está vendo direito. Jesus perguntou para esse cego, você está vendo? Ele, não estou vendo direito não, Jesus. E Jesus falou o seguinte, espera aí, que tem o segundo, tem a segunda parte, você vai enxergar direito. Você tem que falar para Jesus que você não está enxergando direito. Você tem que falar para Jesus, Jesus, eu não consigo ver, eu estou vendo árvores andando. Você tem que falar para Jesus, você tem que falar para Cristo. Nós estamos muito perto daquele que quer nos tocar na intimidade. Nós estamos muito perto de Jesus. Se deixe tocar pelo Espírito Santo. Se deixe tocar por Cristo. Se deixe tocar. Esse toque vai gerar, talvez, não só arrependimento, mas vai gerar conserto. Esse toque vai gerar transformação. Esse toque vai tirar o meu coração de pedra e colocar um coração que pulsa o nome de Jesus. É esse toque. Eu não vou ser mais o mesmo. Porque Jesus tocou-me, Ele tocou-me. Minha oração essa noite, igreja, é que os olhos da igreja se abram. E que a gente entenda que o principal é enxergar essa manifestação da graça de Deus em nossas vidas. É mais que um milagre. Porque o próprio Jesus falou que Ele era o caminho, que Ele era a verdade e que Ele era a vida. Que você deixe ser tocado pelo Espírito Santo. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Glória a Deus.